Bom, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos aí então configurar e explicar a ferramenta que você vai utilizar para marcar os pós, tá? Primeiramente, não adianta eu sair marcando aqui e você não saber nem configurar ela aí, tá? Claro que eu vou ensinar a configurar de acordo com a ferramenta que eu utilizo, tá? Lá no MetaTrader você tem que aprender a fazer, porque eu não utilizo no MetaTrader essa ferramenta. Só que é muito simples, tá? Basta se você já usa o MetaTrader e você só quer usar o MetaTrader ou se já usa Profit Chart, tá? Aprender a fazer. É muito simples. É basicamente essa ferramenta aqui, ó, que se chama ferramenta de Fibo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó, é a ferramenta de Fibo, ok? Vou botar o mouse ali perto. É aquela ferramenta de Fibo de definição de níveis, beleza? Deixa eu botar aqui, ó, preço Fibonacci. É essa ferramenta que você vai usar. Se não tiver aparecendo para você aqui, na barra de ferramentas, etc e tal, você botão direito, exibir barra de ferramentas aqui. Ou lá, exibir barra de ferramentas, estudos, tá? Tem que deixar exibindo os estudos, as ferramentas de estudos. Se não está aparecendo já na grade aqui, clica na engrenagemzinha para configurar isso aí. Você vai procurar ela aqui e vai jogar para o lado, ela vai aparecer para você, clique em OK daí, tá? Aí provavelmente para você, ela vai aparecer toda bugada, toda retardada ali, né? Aquela ferramenta do próprio Profit, tá? Eu vou explicar aqui a ferramenta em si, depois eu te ensino a configurar. Primeira base teórica dela é uma ferramenta que eu customizei, como eu falei. Eu aprendi ela com um dos nossos alunos, primeiramente. Ele falou sobre o Marco Rossi, Fibonacci, Marco Rossi. Aí eu fui atrás, pesquisei mais e tive um feeling de que essa ferramenta ela poderia nos auxiliar para a definição de prêmio e desconto melhorado, tá? O que é o prêmio e desconto de novo? Só uma revisãozinha. Eita, nós, olha o tamanho desse risco, tá? O prêmio e desconto, ele vai falar o seguinte, a estrutura operacional você já aprendeu, né? Então, definindo a estrutura operacional, o prêmio e desconto vai te dar o seguinte, a região de compra, se nós tivéssemos só uma marcação aqui de prêmio e desconto, nós teríamos isso aqui definido. Dentro dessa pernada, eu divido ela no meio, lembra? Essa é a região de quê? Deixa eu botar pequenininho aqui. Equilibrium ou equilíbrio, né? Essa é a região de desconto, e lá em cima é a região de premium, tá? Aqui você vende, aqui você compra, tá? Então essa é a ferramenta do pessoal do SMC que eles utilizam, prêmio e desconto. Eles traçam a ferramenta de prêmio e desconto na última pernada, na última estrutura, que o SMC ajuda a gente a detectar, como eu te falei na aula passada, a detecção de estruturas, tá? Porém, o SMC e a ferramenta de prêmio e desconto, ela não percebe a manipulação de mercado, ok? Que normalmente quando o preço ele adentra aqui, ó, ele vai lá para cima, aqui já está na região de venda. A galera de SMC vai encontrar um motivo para sair vendendo a torto e direito aqui, tá? Mas na maioria dos casos, tá? Tem a manipulação e o pessoal de SMC não sabe estudar isso, a não ser se você já veio e estudou comigo. Você sabe que aqui é os fundos, os topos de indução. O que acontece? A ferramenta do Marco Rossi, ela vai te dar um melhoramento, não sei se existe essa palavra, vai melhorar essa ferramenta de prêmio e desconto aqui. E ela vai passar a te dar, de fato, o prêmio e desconto aqui, mais para cima, tá? Mais para cima, entre a região de 76%, 76% a 100%, que é a melhor região para você vender, tá? Agora, a região de prêmio e desconto para compra, ela te dá toda essa extremidade aqui para você comprar, ok? Toda essa extremidade, que é perigoso. Por quê? Porque, como eu falei, eles vão lá, vão estopar todo mundo, vão jogar o mercado para baixo. Vai sambalhar aqui, vai induzir todo mundo no 50%, lembra? 50% de FIBO, que a galera gosta de comprar.
e a grande massa se perde nisso, tá? E toma stop, o preço anda. Papum, 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 fica induzindo aqui todo mundo a comprar. Todo mundo a comprar, ok? Então, aqui a ferramenta de SMC não faz esse estudo para você, ela só marca qual que é o melhor ponto de compra, o melhor ponto de venda, dado o tamanho de uma pernada, o tamanho de uma estrutura, tá? Isso já te ajuda, mas entender de manipulação vai te ajudar mais ainda. Então, a nossa ferramenta não vai te dizer para operar já no começo aqui, ó, no começo aqui, porque esse começo entre o 50% ao 23 aqui é uma região de manipulação, é mais ou menos isso. Eu vou fazer tudo de novo aqui, cara. Mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso aí, tá, galera? A região dessa pernada aqui, deixa eu botar a pernada de baixa. Daí a gente vai ter aqui uma linha, né, que é a nossa região de liquidez externa, e aqui também, tá? Lembrando, foi para baixo o movimento, então eu vou sempre cumprir mais a extremidade, o flow, o fluxo. Então eu sempre vou optar por mais vender, mas eu posso, se ele chegar aqui e criar uma estrutura aqui já e validar ela com um choque e um boss, beleza? Aí ele volta e daí aqui eu já posso pegar uma compra se eu quiser, tá? Prêmio e desconto. Deixa eu fazer aqui certinho a ferramenta. Prêmio e desconto nessa pernada, prêmio, desconto, né? É a região de compra. E aqui, região de venda. E no meio, 50%. Tá? O que que acontece? Entre os 50% de FIBO e o 7,6, e a região de 7,6, é onde mais acontece os stops. Tá? E entre os 50 e o 23%, também, 23,6% também. É mais onde acontece os stops. Então eu tenho toda uma região aqui do 50 para baixo de manipulação e do 50 para cima até o 7,6 de manipulação, tá? Então aqui a galera do SMC já vai querer vender, 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 vender. Vão querer executar as vendas aqui, 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 que é nada mais nada menos do que os topos de indução, galera. Topo de indução, topo de indução. E acumula muita liquidez aqui em cima. A liquidez vai estar, a melhor liquidez vai estar aqui em cima para a gente vender, tá? Vai ter liquidez aqui em cima, tá? Quem vendeu deixou compra lá, tá? Mais ou menos isso. Surreal isso aqui. Ele cai para cá. Se ele fizer esse cenário, é claro. Às vezes ele vai reto lá e aí tem que esperar acontecer tudo de novo. Então ele faz isso aqui e desce. E aqui no 50% ele induz mais o povo ainda. Depois estopa, induz mais um pouco o povo, estopa de novo e vai aonde eu queria. Então, a melhor região, que é a região do filé, é a região do 26, do 23,6 até a 0 para compra, ok? Do 23,6 até o 0. Até o 0, beleza? E a melhor região para vender é do 7,6 até o 100%, tá? Até o 100%. Então a gente não opera, a gente esmaga mais ainda e faz mais pressão nessa região. O que que acaba que isso aqui é? É região de liquidez interna, que eles acumulam para jogar para as externas, ok? Então o grande player ele vem aqui, ó, e começa a induzir todo mundo aqui, ó, a vender no 50%, estopa, tá? Estopa. E daí aqui ele induz mais ainda a galera a vender, né, na região entre o 0 e o 7,6, cria liquidez e joga para cima dentro da piscina de liquidez, que é onde a gente mais quer, para vender, que é a região do 7,6 ao 100%. Tá? Depois eles voltam, a gente já está vendido lá de cima, lá, né, no melhor ponto, eles vêm aqui de novo na região de 50, estopa o povo tudo, dentro dessa região, de novo estopa e joga para dentro da 23 com a 0. Então a 23 com a 0 é o melhor ponto para você entrar comprado e a 7,6 com a 100% é o melhor ponto para entrar vendido, ok? Agora, fora isso, eu espero que você tenha entendido que a gente não vai mais operar na região do 7,6 até o 23, tá? Até o 23. Essa região é a região de briga, uma região de briga. A gente não opera aqui, tá? Então essa é a diferença da ferramenta de prêmio e desconto do SMC com essa ferramenta customizada, basicamente prêmio e desconto do SMC com unificação da ferramenta do Marco Rossi, tá? Que ele aprendeu nos Estados Unidos, essa ferramenta de FIBO,
ok? Que eu vou te explicar toda ela tintim por tintim agora, tá? Então é uma fusão. Eu nem sei o nome que podemos dar para isso aí, mas é uma ferramenta que te traça os POIs, os pontos de interesse, tá bom? Então é uma técnica que, com base nesses estudos que eu acabei de falar para você aí, eu criei, tá? Então vamos lá. A primeira região, que é a região 0, ok? Depois vai ter a região de 23, depois uma regiãozinha aqui, pontilhadinha, que eu deixo pontilhadinha só para me referenciar 50%, depois a 7,5% e depois a 100%, beleza? E vai ter uma linha aqui, tá? Vai ter uma linhazinha de tendência aqui, marcadinho, como tá na minha ferramenta aqui, tá? Com 2 pontinhos. Com 2 pontinhos. Tá? Então, aqui é a região do 0%. 0% e 23,6%. É que nem eu falei, eu customizei com base no que eu entendo de mercado e com base no que eu tenho de feeling. E melhorei e adaptei e criei um método PMV. Tá? O Marco Rossi ensina a operar totalmente diferente disso aqui. Alguma coisa eu peguei de lá, mas eu vou te ensinar a operar essa ferramenta totalmente diferente do que eles fazem, tá? Porque eles lá, eles fazem o seguinte, rompeu aqui, parou no 11 ou parou no 127, é região de venda, mas se parar aqui, você pode comprar na região do 7,6, acreditando que ele busque o alvo de FIBO do pivô, tá? Eu não faço isso, porque eu estou comprando caro. Eu não acho que vale a pena fazer isso. Eu espero cair para dentro da região que eu quero comprar. E daí aqui também eles fazem a mesma coisa. Se não der a compra aqui, ele vai parar no 11 e voltar, ou no 27 e voltar. Se ele parar no 23 aqui, pode vender. Eu acho que não vale a pena, porque eu estou acreditando numa tendência que nem iniciou ainda, tá? E eu estou vendendo barato. Eu quero vender caro e comprar barato. Por isso que eu não tenho esse trade system lá do Marco Rossi, tá? Então, a região do 0 ao 23,6, você vai ver que ela vai estar verdinha. E a região do 7,6 ao 100%, você vai ver que ela vai estar vermelhinha, que é como eu configurei a ferramenta, tá? E você pode configurar de outra forma também, se você quiser. 7,6,4% ao 100%. Ok? Lá em cima a gente vai ter o 100% também, tá? Então, aqui eu vou ter essa linhazinha de tendência. Não preste atenção nela, tá? Porque ela não importa muito. É só para você saber marcar. Sempre do fundo para o topo. Do fundo para o topo, essa ferramenta você vai marcar. Tá? Eu vou te ensinar a marcar ela depois numa aula exclusiva. Beleza? Depois disso, vai ter alguns níveis. Níveis de Fibo. Níveis de Fibonacci. Ok? Quais são? Aqui vai ter o 50%, tá? Eu vou fazer ele bem pequenininho. Porque normalmente depende do cenário e das correlações que nós temos, nós não vamos operar no 50%, tá? Aí vai ter agora outros níveis de Fibo. Vai ter o para baixo do 0 é o 27, o menos 27, o menos 41, o menos 61 e o menos menos 11, menos 27, menos 41 e menos 61, tá? E lá para cima da mesma forma vai ter o 111, 127, 141 e eu vou fazer de amarelinho o 61, tá? 61. Eu vou fazer tudo de amarelinho aqui. Aqui e aqui. Aqui. Eles não configuram assim a ferramenta. Eu configuro para já deixar ela pronta tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Se você fez um curso do Marco Rossi, tem até na internet gratuito aí, você vai ver que ele só bota o menos 11 aqui para baixo, tá? E lá para cima ele bota todos os níveis, beleza? Então aqui eu vou botar de branco e vou refazer aqui para ficar melhor para você entender. Agora vai ficar até melhor. Aqui vai ter o menos 111, menos 141, menos 161 e menos mais um lá, tá? Beleza? E o 100%, digamos que veio aqui. Beleza? Aí então, aqui vai ser o 111,8%. Esses são os níveis que você já pode ir configurando aí se quiser, tá? Vai ter o 127,8%,
2%. Eita. Deixa eu tirar fora. 127,2%. 141,4%. E 161,8%. Beleza? Aqui embaixo vai ser menos 11,8%. Menos 27,2%. Menos 41,4%. E menos 61,8%. Beleza? Agora eu vou te explicar a dinâmica disso aqui. Como que eu gosto de operar isso aqui, tá? A estrutura eu já defini, tracei essa ferramenta na estrutura. Como que funciona ela? Quando o preço, ele tá saindo lá de cima lá, por exemplo, tá saindo, fez o choque e tal, etc e tal, pá, pum. Agora começou a manipular a próxima região de 7,6 e jogou para cima, já manipulou, criou a liquidez aqui, fez o checkmate na galera, jogou para baixo. Aqui é um ponto de venda, tá? Agora ele vem e cai no 50. Nós não vamos comprar na grande maioria, 90% dos casos nós não vamos fazer nada aqui, tá? Nós só vamos ficar olhando. Se o preço está travado, aqui, etc., a gente vai até para um outro ativo procurar o melhor cenário. Ele tem que estar próximo da 7,6 ou próximo da região do 0 a 23, tá? Próximo da região vermelha, do POI vermelho lá para venda e do POI azul, verde para compra. Simples. Caiu para cá, a gente não vai fazer nada, vai esperar. Ele caiu para cá muito forte, espera dentro da região ele aí manipular. Vamos fazer mais para cá, ó. Manipulando, tá manipulando, induzindo todo mundo para comprar. Qual que é o feeling? Tem que ter o stop loss da galera. O preço tem que ficar abaixo dessa região, para eu entender que todo mundo que comprou aqui foi estopado. Aí sim, aqui eu posso executar uma ordem de compra e aqui uma ordem de venda. Mas o mercado não é tão lindo e maravilhoso como a gente acredita. Muitas das vezes o preço ele vai vir e vai cair direto aqui. Vai cair direto aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai manipular na zero direto, tá? Na zero ele fica manipulando e plaft cai para menos 11,8. Aqui pode ser um ponto de compra nosso, tá? Que o menos 11,8, menos 27,2 é pontos, eu vou escrever para vocês aqui. Ponto de reversão, tá? Esses dois pontos aqui são pontos de reversão, certo? Então, podemos executar compras aqui. O preço chegou aqui, bateu no menos 11 e criou a liquidez já, né? Fez o cenário de manipulação, criou a liquidez. Eu posso estar autorizado a comprar. Ou se ele chegou tão forte aqui até a 27, posso estar autorizado a comprar. Ele cair mais. Eu não gosto que ele caia mais, tá? Porque daí eu vou ter que me referenciar, ver uma nova estrutura de repente. Mas, dependendo, a gente pode vir aqui e fazer uma compra no 41.4. O que é esse 41.4? Nível de algoritmo barra robô, tá? É um nível que é executado lá dentro dos grandes bancos e tudo mais, que o Marco fala, tá? Tesouraria, etc., que eles têm os robôs, os algoritmos, tá? Que executam as compras aí nesse nível. Começa a ser executada muita compra nesse nível, ok? E se passar desse nível, ele vai lá e atinge o nível de pivô, que é o 61.8. O que é o nível de pivô? Aqui, se você parar para prestar atenção, se ele fizer esse rompimento do zero, a gente vai ter um pivô, ó, um pivô. Eu vou fazer aqui, mais bem desenhado. Um pivô, ó. Pá, pum, pum. Rompeu o pivô, ele vai projetar o alvo até aqui no 61. E pode ser uma reversão no 61 também, tá? Então todos esses níveis vão nos ajudar. Se ele não quiser ficar parado aqui e tal, criou liquidez e tal para nós pegar uma compra, todos os outros níveis para baixo vão nos ajudar a entrar comprado. E aí se eu tiver fundos lá para trás, em correlação, batendo exatamente no menos 11, no menos 27, menos 41, isso tudo nos traz uma correlação. Ah não, eu gosto de Fair Value Gap, porque se tiver um Fair Value Gap aqui, também é uma correlação para você. E daí lá para cima é o mesmo cenário, a mesma explicação do de baixo, só virar para cima. Bateu no 11, no 111.8 é a reversão. Bateu no 127.2 é a reversão. Bateu no 141.4 é o nível de robô entrar vendido. Em algoritmo ser executado.
E o nível de 161.8 é o nível de pivô inverso que foi rompido agora. Daí nós vamos ter do 0 até o 100%, um pivô que foi rompido, tá? Exatamente assim, galera. É simples e é fácil. Um pivô que foi rompido. Flow. E só bateu o nível de 161.8 dele e tá querendo voltar para cá, tá? Cuidados. Agora eu vou pegar a ferramenta de FIBO ali. Cuidados que nós vamos ter que ter, ok? Eu vou botar ela marcada aqui já e depois na próxima aula eu te ensino a localizar tudo, toda a estrutura num outro ativo e marcar ela, tá? A gente marca na extremidade do fundo até o topo ela, beleza? Agora olha só o que está acontecendo aqui. Ele está dentro daquela região que eu falei para vocês, entre o 7,6 ao 23, que é a região de briga. É a região onde que já se iniciou uma tendência, ó, plá, plum, e aqui ele fica acumulando tanto em cima quanto embaixo, ele fica acumulando liquidez em cima e embaixo, ok? E a gente não quer estar no meio dessa briga, a gente não quer fazer parte da liquidez, então a gente não opera isso. Por isso que a minha ferramenta ela já vem marcada, o POI vendedor como vermelho, que é a região do 7,6 ao 100%, ok? E o POI comprador, que é a região do 23,6 ao 0. E depois para baixo vem as regiões de menos 11, menos 27, menos 4,1 e menos 61, tá? E lá em cima também eu já mostro. O preço já está com esse fundo, retestou esse fundo aqui. Então embaixo já tem liquidez para baixo aqui. Certamente aqui eu tenho um outro fundo também, que também vai deixar já deixou liquidez embaixo. Quem comprou aqui tá com o stop abaixo, eles estão acreditando no movimento maior, não zerou a posição, etc tal, tá? Ou vai ser usado como um fundo de indução de novo aqui e plaus lá para baixo, ok? Se o preço não tivesse feito um cenário de manipulação, tivesse caído direto, feito isso aqui, eu teria um nível de menos 11 se eu quisesse entrar comprado, tá? Se caísse direto no menos 27, nível de compra também se eu quisesse. Nível de compra também se eu quisesse. Lembrando, eu estou passando o conceito. Tem todo um conjunto da ópera para você mesclar e botar junto no bolo, ok? Um bolo não é feito só de massa, né? Não é feito só de ovo. Ele é feito de um conjunto de ingredientes, assim como o nosso modelo PMV, preço, manipulação e volume. Tá? Essa ferramenta vem de encontro ao prêmio de desconto do SMC, que te ajuda a definir o ponto de compra, ponto de venda, o POI, né? Point of Interest, é o ponto de interesse. Só que tem que analisar a estrutura para poder fazer isso. Com a estrutura, você marca os POIs com a ferramenta. A ferramenta só te dá uma referência, mas existe a manipulação. Tem que ter a manipulação, acumulação de liquidez, todas as três fases. E, por último, o volume. O volume confirmando a entrada. Não é que você tem que entrar aqui. Não é que eu estou falando isso. Eu estou falando que são pontos importantes que eu já testei, botei em prática e são muito funcionais. Só que sem volume não tem game. Tá? Não adianta ter feito toda essa construção da ópera e querer sair comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui. Tá? Não, tem que ter o volume confirmando. Isso é lá na aula de volume, beleza? No módulo de volume que eu vou te ensinar, tá? Cuidados, né, que eu tava falando. Quais são os cuidados que tem que ter se a gente comprar aqui? Ele pode parar no 23. Ele pode parar no 23 e começar a voltar, tá? Começar a voltar. No módulo de gerenciamento financeiro vai ficar tranquilo isso. Não tem esse medo, porque quando a gente faz uma compra, a gente faz a parcial de defesa. Eu vou te explicar o que é isso, tá? Ele pode voltar e bater nesse nível de 27. Daí vir lá de novo, voltar, bater no nível de 4,1, voltar lá de novo e assim por diante. Ele pode ficar tão lateral e não buscar tantos níveis altos, tá? Da mesma forma para cima, lá ó, para cima na nossa ferramenta. Ó, o único topo que eu tenho de referência é aqui lá para trás e bem no 141. Então esse é um ponto que eu tenho uma correlação para poder vender e vender bom. Tá? Porque eu tenho um topo lá para trás, eu tenho o nível de 4.1, que é nível de robô e algoritmo entrar vendido, tá? Mas eu gostaria de ter uma manipulação perto desse ponto para poder entrar vendido, certo? É um conjunto da ópera, galera. Mesclem tudo que vocês aprenderam. Chegou aqui, manipulou, blá blá blá, jogou para cima, plaus, venda. Não fez isso? Não. O que ele pode ter feito? Pode ter subido direto, tá? Ele sobe reto. E aí ele vai ter que manipular e plaus, tá?
E aí sim, no nível de 11, a gente vender. Até onde que ele pode chegar? Até o 7,6 e voltar. Tem que ter esse cuidado. Por isso que quando você vende e bota o stop atrás, você faz uma parcial defendendo a sua posição. Tá? Ou ele pode chegar no menos 127,2 e voltar até onde? Até o 7,6. Ou um 4,1, que daí eu falo para você, tem uma correlação de um topo lá para trás, vender e chegar até o 7,6. Ou buscar o nível de FIBO aqui, 161,8 e voltar tudo. Tá? E aí criar um novo cenário. Eu particularmente tenho a preferência em sempre, tá? Sempre procurar mais vendas nesse range aqui, do 7,6 até o 127, tá? Então, resumindo aí, do 7,6, 100%, 111 e 127. Esse é o range que eu dou preferência em entrar vendido. Se ele subir mais que isso, chegar no 141 ou chegar no 161, aí eu vou ter que fazer uma reanálise de estrutura, porque daí ele vai ter quebrado essa estrutura aqui. Essa estrutura, ele vai ter feito uma nova, e aí eu traço a ferramenta tudo de novo, tá? Então é mais ou menos isso, tá, galera? Da mesma forma aqui, eu tenho preferência em entrar comprado sempre do nível de 23 até o 27,2, tá? Se ele cair mais que isso, daí é uma quebra de estrutura já, ó. Ele quebrou esse fundo. Então eu tenho uma nova estrutura para poder trabalhar, traçar a ferramenta, encontrar prêmio de desconto, dado essa ferramenta aqui, beleza? Então, como que configura ela, Cris? Como que configura? Bom, de primeiro momento, quando você tem a plataforma da Profit Chart, qualquer uma das versões, e o Black Air One, a gente está falando da mesma tipo de configuração, tá? Se você usa o MetaTrader ou outra plataforma, vai ter que saber como que faz lá para configurar. Mas os níveis de FIBO, eles são os mesmos, tá? Então, seguinte, eu vou botar aqui a ferramenta bem pequenininha, para você ver quais são os níveis aqui, e daí a gente vai clicar em preço Fibonacci e vai botar ela ali. Agora, como que eu edito ela? Você vai botar, vai estar as regiões de Fibo padrão, né? Como que eu edito, marco e deixo elas coloridinhas assim, Cris? Botão direito propriedades ou duplo clique na ferramenta. Agora você vai vir em níveis e vai adicionar, incluir aqui todos esses níveis. Menos 61,8, menos 41,4, menos 27,2, menos 11,8, 0, 23,6, 50%, 76,4, 100%, 111,8, 127,2, 141,4 e 161,8. Depois de feito isso, você vai em aparência. E aí presta atenção como que tá o meu, se você quer fazer exatamente igual. Se você quer mudar, isso aqui é frufru, tá? Frufru é o quê? É só um enfeitezinho. O que interessa é os níveis, tá? Então aqui, todos eles, menos os níveis que são os níveis de filé, para compra e para venda, eu deixo colorido. Então, todos eles, os outros, eu deixo em preto, linha tracejada. Eu venho aqui em preenchimento usar cores das linhas de níveis, tá? O 61,8 eu deixo em preto, o 41,4 em preto, o 27, isso aqui é o menos, né? Menos 27,2 em preto, o menos 11,8 em preto. O 0% eu deixo em verde com a linha ela reta, né? A linha lisa, tá? 23,6 eu deixo em um cinza pontilhado, 50% cinza pontilhado, 76,4 eu deixo pontilhado vermelhinho, tá? E o 0 eu deixo preto com a linha reta, ok? E agora, os outros níveis, é tudo preto com a linha pontilhada, tá, galera? 111,8, 127,2, 141,4, 161,8. Todos eles assim, é só aplicar e definir como padrão, para que nas próximas vezes você pegar e arrastar essa ferramenta para o gráfico, vai ficar assim, tá? Beleza? Então, essa foi a aula de entendimento da ferramenta, mas como procurar as regiões e tudo mais, nós vamos fazer uma aula completa na próxima aula. Bora para cima!